Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre autossabotagem. Será que autossabotagem existe mesmo? Como é que funciona essa autossabotagem? Será que é literalmente essa palavra autossabotagem ou tem alguma coisa a mais aí que a gente fica repetindo e na verdade não é bem assim que funciona na vida? Vamos entender como é que funciona quando você quer uma coisa, mas todos os seus comportamentos, falas, ações vão na contramão dessa sua vontade, daquilo que você quer. E como lidar com isso, como reverter essa situação? Vamos conversar sobre isso hoje? Vem comigo! Para a gente começar falando de autossabotagem, eu preciso explicar para você que eu não concordo muito com esse tema. E aí a gente já começa um pouco mais polêmico. Por quê? As pessoas vivem repetindo sobre autossabotagem, autossabotagem, mas eu quero que você raciocine comigo. O que me leva a querer algo e eu não conseguir agir, pensar, sentir, me movimentar em busca daquilo que eu desejo, daquilo que eu quero, daquilo que eu acho que eu quero, né? Nós falamos assim: "Ah, eu me autossabotei". Era para mim, por exemplo, ter ido na academia e eu não fui. Era para mim ter um relacionamento saudável, eu sei como fazer, eu sei como agir, mas chega na hora ali, eu faço tudo ao contrário, eu coloco os pés pelas mãos e não dá nada certo e eu fico muito mal depois, porque eu não sei por que eu faço isso. Ou deixo de fazer sendo que eu teria que ter feito algo para chegar nesse objetivo. Ninguém, é o que eu falo para todos os meus clientes, ninguém acorda de manhã e fala: "Eu vou ter um dia bosta. Eu vou ter uma droga de um dia, vai dar tudo errado". Ninguém acorda com esse pensamento. Ninguém acorda com o pensamento de que vai acontecer alguma coisa ruim ou que vai dar errado, ou hoje eu acordei para quebrar a minha empresa, para todos os funcionários se demitirem, para mim furar o pneu do meu carro e eu ficar ali na estrada e não chegar na reunião. Ninguém acorda pensando nisso e agindo dessa forma, certo? Então, da onde que vem essa autossabotagem? Por que a gente faz o que a gente faz? Do jeito que a gente faz? Por que as outras pessoas fazem o que fazem? Né? Mesmo elas não querendo, aí vem toda, ai, me desculpa, eu não queria, tal. E às vezes é honesto essa explicação. Mas de fato, é o comportamento dela. Quando ela vê, ela já tá fazendo daquela forma, né? O que eu quero trazer aqui para vocês é que, partindo do princípio que todo mundo acorda para ter um dia bom, para ser feliz, para tentar algo novo, para recomeçar, não tem sentido, é algo antagônico, certo? E esse antagônico vem de um impulso. E da onde que vem esse impulso? Esse impulso vem do nosso inconsciente, né? Por uma informação que eu dei para este inconsciente, onde eu programei este inconsciente para executar determinada coisa de determinada forma. Como assim? Quando você é criança, na infância, mais ou menos do zero, ali na barriga da mãe, até uns 6, 7 anos de idade, varia bastante, dá para ser um pouco mais de 7 também, é onde o nosso inconsciente está completamente aberto. O que é esse inconsciente? Com essa imagem aqui que eu vou deixar para vocês, desse iceberg, é onde a gente consegue mais entender que nós somos 10% sendo generosa, consciente, e 90% inconsciente. Esse inconsciente, ele está completamente aberto na infância. E nesta fase é onde nós programamos todas as interpretações que nós vamos dar para tudo, relacionamento, amizade, dinheiro, trabalho, liderança, maternidade. Nós vamos alimentando preenchendo esse inconsciente de informações, e essas informações criam programas. Imagine um grande computador onde você tem vários programas. Maternidade tem o programa X, dinheiro tem o programa Y. E a gente vai construindo esses programas. A partir desses 7 anos, nós continuamos dando informações e programamos esse inconsciente, mas a base primordial é construída nessa infância,
né? E não é o que me acontece, vamos deixar bem claro isso aqui. Não é só o ambiente, só o que as pessoas fazem para mim ou deixam de fazer, mas como eu interpreto aquilo que é feito, ou aquilo que as pessoas omitem ou deixam de fazer, que eu gostaria que fizesse. Então, quando a gente vai entendendo do inconsciente, a gente percebe que a criança, ela não tem um raciocínio concreto completamente formado. Então, todo esse campo de dados, ele é alimentado, esse inconsciente, que às vezes eu chamo de banco de dados também, ele é alimentado com informações, mas elas não são informações racionais propriamente. Elas são interpretações emocionais. Então, existe uma emoção agregada a alguma coisa. Lembra que eu falei dinheiro? Qual é a emoção que eu tenho em relação ao dinheiro? Qual é a emoção que eu tenho em relação à mãe, ao pai, ao tio, à tia, ao sobrinho, ao primo, ao trabalho? Como eu vejo o trabalho? Como eu vejo a moradia, a casa? Como eu vejo um relacionamento? Tudo isso a criança não processa muito racionalmente, mas ela processa através das emoções. Quando ela sente uma emoção boa, é o que eu chamo de abre o coração dela, abre esse campo e aquela informação entra como uma coisa boa, porque ela entende que aquilo é gostoso, que aquilo é prazeroso, que aquilo é saudável. Quando machuca, quando causa dor, quando entristece, é como se fechasse esse inconsciente, mas com uma informação de que aquilo é ruim, que aquilo tem que se manter longe, que aquilo não é saudável, certo? Então, isso a gente vai construindo ao longo da nossa infância e depois também, mas é um reforço desta infância, desse inconsciente. O psicanalista, ele trabalha exatamente aí para encontrar essas bases deste inconsciente. O que hoje está tendo um reflexo na sua vida que muitas vezes você procura uma explicação e você não encontra racionalmente. Não faz sentido. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas quando eu vou fazer, alguma coisa acontece, dá tudo errado. Eu entro num relacionamento sério, a hora que eu entro, essa pessoa vai embora, eu meto os pelas mãos, eu falo alguma coisa que não devia. Eu entro a pessoa me pede em namoro, me pede em casamento, alguma coisa acontece que eu fico em dúvida, não sei o que eu faço, eu já não quero mais, eu já não sinto a mesma coisa. Eu vou conseguir um cargo de chefia. Quando eu consigo esse cargo de chefia, acontece alguma coisa que eu não me sinto mais bem naquele cargo, eu me sinto deslocada, eu fico doente, né? Então existem milhares e milhares de situações. Eu ganho dinheiro, mas eu nunca consigo manter esse dinheiro comigo, ou esse dinheiro nunca chega, ou só chega através de um outro terceiro. Existem milhões de possibilidades, milhões de possibilidades. A gente precisa ver esta vida atual, o que está acontecendo hoje, para tentar entender qual foi a informação emocional vibracional, porque essa emoção tem uma vibração, tem um padrão energético ali, que vai fazer esse ciclo se repetir na sua vida até você entender esse inconsciente, né? E aí tem Jung que falava muito de que enquanto você não se tornar consciente do seu inconsciente, ele comandará a sua vida. Então o propósito é justamente tirar isso do inconsciente, dessa sombra, desse oculto e trazer para a luz, dar lucidez, iluminar-se, que muitas religiões e conceitos filosóficos e teóficos falam dessa iluminação. O que é se iluminar? É justamente você colocar luz às partes do seu inconsciente, as partes que estão ocultas, desconhecidas, que estão na sombra, certo? O que eu quero dizer com isso? A gente já sabe, então, que existe uma construção de um inconsciente a priori na infância, que é construída através de emoções e padrões vibracionais conforme as interpretações que essa criança dá emocionalmente para os eventos que acontecem ou não na vida dela, certo? E aí se forma um programa mental inconsciente, que vai começar a rodar a partir dos próximos anos na vida dela. Para quê? Para ela sempre encarar aquela situação e dar uma nova interpretação. Por isso que o lema do canal do Universal Energy é perspectiva que transforma. Por quê? Porque quando aquele evento se repete na sua vida e você passa a olhar aquilo com uma nova perspectiva,
de fato mudando a vibração, a emoção, não é só racional, não é só, tá, entendi. É realmente sentir diferente aquela situação. Ou a situação que você vive, puxar da onde aquilo veio, você tá limpando o campo racional, porque você tá dando luz, consciência e tá entendendo, você tá limpando o campo emocional, então você tá limpando a emoção, mudando a vibração emocional e transformando toda a perspectiva astral e espiritual daquela situação, daquela relação com aqueles elementos, seja ele qual for. Dinheiro, família, chefia, carreira, mudança de país, não importa, né? Um exemplo interessante que eu quero trazer aqui para vocês, de uma paciente minha, eu não vou falar o nome por preservação ética, mas eu vou contar esse caso para vocês entenderem como a coisa funciona. Uma paciente minha me procurou porque ela não conseguia se valorizar, né? Ela não conseguia se priorizar, ela sempre estava olhando para o outro e nunca para ela, né? E quando a gente vai puxar, o que a gente puxa? Ela, quando criança, olhou para a mãe dela e a mãe dela era muito autônoma, ela era muito para frente, ela se preocupava muito mais com ela do que com a filha, e a mãe dela enxergava ela como uma criança forte que conseguia se virar, e, ó, a mamãe vai seguir a vida dela, a mamãe vai fazer as coisas dela, a carreira, o relacionamento, e segura aí o que é seu e se vira, basicamente. Ela interpretou isso como uma dor muito profunda. Ela se sentiu abandonada, ela se sentiu rejeitada, ela sentiu que aquela mãe não amava ela, né? Então, quando ela olha para uma figura de uma mulher que causou dor a ela naquela época, que se priorizava, se amava, se cuidava e falava assim: filha, ó, se vira, faz o que você tem que fazer, que a mamãe vai seguir o caminho dela, ela interpretou isso como ruim. Então, quando chegou a vez dela de ser mãe, de ser mulher, ela tinha uma dor muito grande, então ela não podia fazer como a mãe. Ela tinha que fazer o oposto, então ela sempre ajudava os outros, priorizava os outros e ela não priorizava a si mesma. Por quê? Porque imagina que eu vou fazer igual minha mãe, inconsciente, gente. Ela não tinha consciência disso, ela não pensava nisso. Isso é o que foi trazido durante a sessão terapêutica como uma forma de entender o que estava acontecendo. Ela falou assim: eu não posso me priorizar, porque se eu me priorizar, eu vou machucar alguém. Se eu olhar para as pessoas e falar assim: olha, vocês são todos fortes, vocês são todos capazes e vocês podem se virar, eu vou machucá-los, né? Então a gente teve que dar uma outra percepção diante dessa situação e desse sentimento vibracional e racional para ela entender que a mãe dela não a abandonou e não a rejeitou. A mãe dela via ela como capaz, como forte, como independente, que conseguia lidar com qualquer situação. Assim como mãe. E isso é amor para aquela mãe. Ela entendeu que esse era o jeito de amar a filha. Olha, você é capaz, você é independente, só segue, que você consegue. Isso era o jeito daquela mãe amar. Quando ela entende esse amor da mãe, ela se preenche com esse amor, a vibração de dor muda para amor. E aí sim, ela consegue limpar essa questão do inconsciente. Esquecer, não vamos esquecer jamais. Mas existe um novo significado para aquilo. Então essa mulher já pode se permitir, se priorizar, se amar, se valorizar, sem se sentir culpada por isso, sem se sentir algo horrível, algo terrível, maléfico, uma mulher maldosa ou cruel. Entende? Então, eu quero deixar aqui bem claro que não é o que acontece com você. É como você enxerga aquilo que acontece com você. Aí você vai falar assim para mim: Jéssica, mas uma criança, ela não tem consciência para ela saber como que ela vai interpretar e dar o melhor significado para aquilo que acontece. Ela é uma criança, ela não tem o consciente dela racional totalmente formado, as emoções dela ainda não estão claras. Como é que ela vai escolher como ela vai interpretar? É aí que entra a espiritualidade. Porque muita gente para aí quando vai explicar do inconsciente. E eu quero trazer algo a mais para você. Por que essa criança interpreta as coisas do jeito que ela interpreta?
Por que que duas crianças gêmeas, que vieram da mesma barriga, com os mesmos pais, tratadas de forma igual, vestidas de forma igual, interpretam alguma coisa de forma completamente diferente uma da outra, né? Por que que isso acontece? De onde isso vem? Né? Um se dá super bem, é super independente, o outro mais dependente da mãe, quer mais carinho, quer mais colo, quer mais... Isso, além dos temperamentos daquela pessoa, a essência daquilo, ela passa por essas situações, ela vem com este pai e com essa mãe, que vai fisicamente emprestar material genético para ela, construir a formação do corpo físico, né? As energias, mas ela vem com esses pais também por compatibilidade espiritual. Existe uma compatibilidade que fez você nascer onde você nasceu, com os pais que você nasceu. Não tem como ser diferente. Macieira da maçã. O fruto não cai longe da árvore. Você já deve ter ouvido essas expressões. Por quê? Aquilo você fala, Jéssica, mas eu não tenho nada a ver com meu pai e com a minha mãe. Tem sim. E se você não tá conseguindo reconhecer isso, é porque você foi pro lado oposto. Oposto porque você entendeu que aquele comportamento é ruim, mas que existe dentro de você, existe. E aí você vem com essas interpretações, você como criança tem essas interpretações, justamente para você ir caminhando com essas interpretações que você deu, com esses pesos e medidas que você deu, para você ir equilibrando essas interpretações ao longo da sua vida. Então, eu olho para a mamãe e falo assim: nossa, acho horrível o comportamento da mamãe. Olho para o papai, acho horrível o comportamento do papai. Ok, você vai fazer o oposto ou diferente disso. E aí você vai caminhar pela vida com essa interpretação de que eu não vou ser como ele. E vamos ver como você vai se sair com esse outro extremo. Porque se você nega a estabilidade, você vai para o outro oposto. Se você vai para o outro oposto, você perde a habilidade desse pai e dessa mãe, do mesmo exemplo que eu dei. Cadê a independência, a coragem se você interpretou aquilo como uma coisa horrível? Que ela tinha que ter ficado do seu lado, que ela tinha que ter te mimado, que ela tinha que ter cuidado de você, né? E cadê a potência de ser poderosa, ser independente? Você nega. E quando você nega, você coloca isso na sua sombra. E aí você, quando precisar dessa habilidade, cadê? Porque você condenou a vida inteira essa habilidade. Então, essa criança vem com essas interpretações, ela dá essas interpretações porque ainda o espírito dela não aprendeu como lidar com essas forças para equilibrar. Então, ao longo da vida, ela vai dando interpretações e vai vendo o que funciona, o que não funciona, e muitas vezes tendo que rever essas interpretações. E o processo terapêutico ajuda justamente a rever essas interpretações, né? Para ficar uma vida mais leve, mais fluida, para sair de uma polaridade extrema e achar o meio do caminho, onde sua vida fica mais simples e mais fácil. Limpando essas interpretações que muitas vezes você fala, não, mas eu tô bem. Só que quando a gente vai pro inconsciente num processo terapêutico, a gente vê que não é exatamente assim que acontece, né? Então, a autossabotagem, ela entra nisso. O seu inconsciente está carregado de uma informação, você quer ser independente, autônoma, ser livre, cuidar da sua vida, se priorizar, mas o seu inconsciente diz: não, não faça isso. Não faça isso, porque alguém lá atrás fez isso e isso te machucou profundamente ou machucou aqueles que você ama. Então não faça isso, né? Isso envolve tudo, gente. Um corpo bonito, um relacionamento. Você pode colocar esse exemplo que eu tô dando para todas as áreas da sua vida, né? E como que a gente faz isso? A gente tem que sempre que olhar para o que está acontecendo na sua vida, aquilo que se repete muitas vezes, e tentar entender que tipo de comportamento é esse e quem teve esse comportamento ou o oposto disto lá na sua infância, e dar um novo significado, olhar para aquilo de outra maneira, encontrar a força daquilo, né? Dar uma interpretação onde retire a dor e preencha com amor aquela atitude. E dá para fazer isso dentro de um processo. Não é muito simples, não é muito fácil, mas quando você cria essa habilidade, esse hábito de fazer, vai ficando sua vida muito mais prática e muito mais leve. Mas é uma questão de treino e aprendizado. Só que não adianta
você entender como faz para rever essa situação, porque isso é fácil, se você não te criar uma nova consciência para quando voltar nessa cena e nessa situação, você conseguir dar uma nova interpretação. Porque se você tá lá e você fala: "Ah, eu sei quem é", agora dá uma nova interpretação, a maioria das pessoas não consegue, não sabem. Então todos os vídeos aqui do canal são com o propósito de transformar a sua perspectiva para qualquer coisa que estiver acontecendo na sua vida, você consiga virar o prisma da coisa e consiga ver a situação por outros ângulos. Porque qualquer trabalho de processo de regressão, hipnose, rebaixar o seu consciente para entrar no inconsciente, qualquer procedimento de reprogramação mental, qualquer coisa nesse sentido, é simples de fazer, é técnica. Mas como você vai interpretar aquilo quando você encontrar a informação, que é a chave da questão. Então tem que ter muito cuidado, porque em vez de você, se você não tiver consciência, em vez de você melhorar, você acaba piorando o processo, né? Isso a gente vai aprendendo aos poucos aqui no canal, porque eu preciso fazer vocês criarem uma consciência maior para depois te ensinar como, porque senão a gente piora e não melhora a situação, né? A gente causa mais dor do que alívio, e não é essa a proposta do canal. Então vamos entendendo novas perspectivas para a gente poder trabalhar em nós mesmos e ajudarmos as outras pessoas. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!